Olá! Na aula de contabilidade de hoje, onde continuaremos a abordar operações financeiras, nós vamos falar sobre a aplicação financeira pós-fixada com juros e correção monetária. Como que é isso? Então, o que é uma operação pós-fixada? É aquela onde o cliente não sabe antecipadamente quanto vai receber no final do prazo. Os juros e correção monetária são definidos no decorrer da aplicação. O que acontece? O cliente, quando ele faz essa aplicação financeira, ele sabe o percentual dos juros. Mas como esses juros incidem sobre o valor corrigido, então não tem como ele saber o valor dos juros antecipadamente. Ele sabe o percentual, mas não o valor. Aí nós vamos ver isso lá na frente. Pegamos um exemplo aqui. A empresa Gama aplicou no dia 1º de março 10 mil pelo prazo de 2 meses, com juros de 1% ao mês. A correção monetária de março foi 0,5% e de abril 6% e o imposto de renda 10%. Como que é isso? A contabilização no dia 1º de março. Como é pós-fixado, a contabilização é bem simples. Vai debitar a aplicação financeira 10 mil, crédito do banco de 10 mil. Por que nós não estamos acreditando nada de juros? Porque a gente ainda não sabe os juros e a correção monetária. A gente não sabe o valor deles. Como que fica isso no balanço patrimonial? Fica normal. Ativo circulante, aplicação financeira 10 mil. E como que é o cálculo? Cálculo e contabilização no dia 1º de abril. Então vamos pensar o seguinte, cálculo da correção monetária. O valor era 10 mil e a correção monetária de março, ou seja, a inflação de março foi 0,5%. Então eu tenho aqui, principal mais correção monetária. 0,5% de 10 mil, R$50. Vou somar o principal com a correção monetária, 10.050. Este 10.050 é o valor corrigido monetariamente. Ele é que vai servir de base para o cálculo dos juros. Por isso que eu não sabia os juros antes, eu sabia o percentual, mas não o valor. Cálculo dos juros. 10.050 vezes 1%, R$100,50. O que acontece? A correção monetária, a empresa só fica sabendo depois que passou um mês. Aqui eu já estipulei só para fins didáticos, mas só depois de um mês que ela fica sabendo. Por isso que a gente não tem como calcular os juros antes. Então, 10.050 é o valor com a correção monetária vezes 1%, R$100,50. Qual que é o valor atualizado com juros e correção monetária? É o 10.050, 10.050 mais R$100,50. Tá lá, 10.050 mais R$100,50. 10.150,50. Então, vamos lá. Tive uma variação monetária ativa de 50 e um juros de R$100,50. Como que eu contabilizo isso? Eu vou debitar a aplicação financeira para aumentar o saldo dela no valor total. R$100,50 mais R$50, R$150,50. Vou creditar a variação monetária ativa, que aqui já é uma receita, R$50. E receita financeira, R$100,50. Aqui não há o que se falar em juros a transcorrer ou variação monetária a transcorrer. Ela acontece no mesmo momento em que se calcula. Vamos para o mês seguinte, 1º de maio. Então eu peguei os cálculos anteriores. Qual que era o saldo devedor no final, depois do primeiro mês? Já entrando no segundo mês, 10, 150 e 50. Então eu começo o segundo mês com esse valor. Tá lá. Qual que era a inflação? 0,6%. Vou multiplicar o valor por 0,6, já sei 60,90. Vou somar o valor que eu tinha, 10, 150 e 50, com 60,90. Vou achar o valor atualizado monetariamente, 10.211,40. Este valor é a base para eu aplicar os juros de 1%, porque os juros ele vai ser fixo. Então, 10.211,40 vezes 1% de juros, 102,11. Somar 10.211,40 com 102,11, 10.313,51. O valor final da operação. Então, quanto que foi aí de variação monetária ativa? 60,90. Tá aqui. Juros. 102,11, 102,11. Vou contabilizar. Aplicação financeira. Eu vou somar 60,90 com 102,11, dá 163,01. Vou já reconhecer a receita com variação monetária ativa 60,90 e a receita financeira também 102,11. Ambas as duas, variação monetária ativa e receita financeira, são receitas e vai lá na conta de resultado, vão aparecer na DRE. Então aqui, vão agora contabilizar o imposto de renda. Mês de abril, a variação monetária ativa era quanto? 50. O que acontece? No mês de abril, que eu falo é no primeiro dia de abril. Nós reconhecemos no mês de março todo
Ó, a correção monetária relativa ao mês de março que passou, eu contabilizei em abril 50 e juros 100,50. E a de abril eu contabilizei em maio, então, ó, 60,90, juros 102,11. Vamos lá. Base de cálculo do IR vai ser variação monetária ativa mais juros mais variação monetária ativa mais juros, total 313,51. A alíquota do IR 10%, imposto de renda 31,35. Como que eu contabilizo? IR a compensar 31,35, aplicação financeira 31,35. Vou debitar IR a compensar, que é um direito que a empresa tem depois de compensar no imposto de renda que ela for calcular lá, que ela tenha a pagar, das operações dela. E creditei a aplicação financeira 31,35, igual na aplicação financeira pré-fixada, eu vou diminuir o saldo. Bom, e no resgate? Ó, a aplicação financeira era 10 mil, mais 313,51, 10,313,51. 313,51 juros e correção monetária total. Menos o imposto de renda, 31,35. Valor líquido para resgate, 2.282,16. Vou debitar banco, creditar aplicação financeira pelo mesmo valor, 10.282,16. Vamos ver isso no razonete? Então vamos lá. Ó, saldo de banco 10 mil, eu que inventei esse saldo. Ó, beleza, debitei aplicação financeira 10 mil, banco 10 mil, acabou. No ato da aplicação, 1º de março. 1º de abril, já reconheci a variação monetária ativa 50 e levei para o saldo da aplicação financeira. A receita financeira R$ 100,50 e aplicação financeira R$ 100,50. Ó, veja bem que lá no diário, quando eu fiz, eu debitei a aplicação financeira por R$ 150,50 e fiz separado aqui. Tanto faz fazer daquele jeito ou desse. Aqui, para fins didáticos, para visualizar melhor, eu fiz direto, ó, porque lá, somando, dá para você visualizar melhor. Aqui eu prefiro fazer separado. Então, ó, debitei 50 na aplicação financeira, creditei 50 variação monetária ativa. R$ 100,50 receita financeira, R$ 100,50 aplicação financeira. Não muda nada. Se eu tivesse debitado 150,50, o saldo ia ficar o mesmo, não tem diferença. Eu fiz de uma outra forma, até para vocês saberem que existem duas formas diferentes de contabilizar isso. Duas maneiras, né? Então, ó, a mesma coisa, variação monetária ativa 60,90, que eu calculei lá na planilha que eu mostrei, na tabela que eu mostrei, debitei a aplicação financeira 60,90. Creditei receita financeira 102,11 no 1º de maio e debitei a aplicação financeira 102,11. Ó, e o IR? O IR é 31,35. Por quê? Ó, o total, se eu somar tudo que está em amarelo aqui na aplicação financeira, dá 313,51. A alíquota é 10%, 31,35. Debitei IR a compensar. E vou creditar isso na aplicação financeira. Ó, o saldo do lado de cá, somando isso tudo, dá 10.313,51. Somando esse outro lado, 31,35. Qual que é a diferença? Ó, 10.315,51 menos 31,35. 10.282,16. Esse é o saldo líquido da aplicação financeira que pode ser resgatado. Então, vamos resgatar? Ó, creditei 10.282,16 no dia 1º de maio, na aplicação financeira. Debitei no banco o 10.282,16. Efetuei o resgate da aplicação financeira. Bom, gente, se não entendeu, volta, assiste de novo, com calma, para o vídeo, porque é muito importante entender com detalhes. Tem dificuldade com o diário? Assiste o razonete. Na realidade, assiste os dois, porque é bom saber o diário e o razonete. O razonete fica mais fácil para algumas pessoas. Então usa o razonete, mas vê o diário também, que é importante saber o diário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.